Bolsa sobe com dados da China, algumas ações disparam. Será que faz sentido essa alta toda? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo e vamos aqui conferir o que está acontecendo aqui no mercado. A gente lembra que temos um cenário de Estados Unidos, Brasil e China para sempre estar acompanhando, principalmente, né, além da Europa. E nós vemos aqui vários verdinhos hoje, né, muito aqui, ó, aço, ferro, enquanto o financeiro vai tumultuando, uma hora cai, outra hora cai mais, outra hora cai mais um pouquinho, né? Tá indo meio ruimzinho o setor financeiro aqui nos últimos dias. Mas enfim, uma recuperaçãozinha aqui no Bradesco, então acaba caindo. Então aqui é a bonificação que deu uma zoada na cotação aqui, mas tá errado. Petrobras finalmente resolve subir, né? E a Eletrobras sofrendo, nem deveria estar sofrendo tanto, né? Até as elétricas aí até que deram uma recuperadinha, né? A gente vê aqui outros setores, como consumo cíclico, sofrendo bastante, né? Bom, enfim, os dados da inflação nos Estados Unidos ontem, eles foram muito legais, porque mostrou o que a gente queria, né? Desaceleração na inflação, que eu mais pedi aqui, né? Os outros dados eu nem ligo tanto, desde que a inflação comece a mostrar essa desaceleração aqui, né? E é interessante que ela está desacelerando sem a economia esfriar demais, o que eu não queria também. Eu tô com medo de recessão e parece que realmente não vai ter, como eu sempre venho defendendo desde aí do início do ano, né? E a China tem toda aquela questão, né, dos lockdowns, e aí deu boa... E a China, né, ela tem toda aquela questão dos lockdowns e deu boas notícias lá que ela vai afrouxar. Então isso aqui já fez a Vale subir 10,4%, a Cosan subir 4 e pouco, porque a Cosan tem um pouco de Vale agora e vai aumentar mais o peso, vai ter uma participação relevante. Nós temos a ACS Mineração subindo 3,5% apenas, mas ela vem de uma certa alta do dividendo, né? Então isso aqui compensou. E aí depois de pagar o dividendo da Datacom, na verdade, todo o pessoal sai vendendo, né? Aqueles day traders aí de dividendos. Enfim, nós temos a Usiminas subindo 10,5% e a Gerdau subindo aqui 9%, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. E as boas notícias vieram aqui da China, com restrições relacionadas à política de pandemia zero, vamos assim chamar, sendo afrouxadas, né? Então tiveram uma série de flexibilizações, até mesmo as viagens internacionais aqui foram diminuídas as restrições, nós tivemos classificação diferente aqui nos riscos, tirou o risco médio aqui das regiões, agora é só alto e baixo. Tiveram uma série de reduções aqui, tá? Afrouxamento, vamos assim dizer, mas ainda tá ali de ouro, tá em cima, né? Mas a grande questão, embora a China esteja aliviando as restrições da política da pandemia, a grande questão é que a pandemia não está aliviando com ela. Então, mesmo com lockdowns, ela ainda está aqui, ó, rondando, está aumentando, tá? E aí a gente fica com aquele receio, né? Ó, tem até cidades aqui, ó, que alcança nível que levou Xangai a lockdown, tá? Guangzhou, a cidade aqui importante, inclusive, de Fabril aí. Então, enfim, qual é a questão que eu quero falar? Com esse aumento aqui, eles podem mudar de ideia e fazer novos lockdowns, mas o fato é que eles devem ter percebido que não pode ficar fazendo lockdown, pôr pacote de estímulos simplesmente assim, que senão um problema que não está pegando tanto na China, a inflação, que está pegando no mundo inteiro, a China até que está aí levando, o que acontece? Começar a inflação, ela lascou, ele já tem o problema da bolha, né, imobiliária, a gente nunca sabe direito o que está acontecendo lá com a Evergrande, cada hora é uma coisa diferente, não está muito bem a crise imobiliária na China, né? Tá aí rondando, flertando com uma bolha. É só o que falta vir uma inflação aí pesada, né? Então não dá para ficar fazendo lockdown. Então, assim, infelizmente, essa é a realidade, né? Dar uma flexibilizadinha, né? Para tentar levar, né, a saúde, que é a coisa mais importante que tem, mas também não vai destruir a economia, né? Enfim, então a gente fica com essa reflexão. Será que isso aqui não pode voltar a acontecer? Se ele tiver a noção aí que pode ser muito ruim para a economia, talvez realmente não volte a política tão rígida como estava antes, né? E a China tem papel crucial no preço do aço, do ferro, não é segredo para ninguém, e desde aí que ela deu uma resfriadinha, a gente vê o preço, né, do minério de ferro diminuindo, né? Então deu essa resfriada e aí impactou o resultado da Vale, né? A gente vê aqui, ó, o preço foi o vilão principal, o volume até deu uma recuperadinha, diminuiu os custos, o banco aqui aumentou um pouquinho, mas tudo aqui, ó, efeito de campo um pouquinho bom, dividendo e tal. E nada foi tão grave aqui, o grande catalisador, como o preço. Então o preço foi um grande impacto e ainda esses números, diga-se de passagem, estão excelentes aqui, né? Isso aqui dá para ser muito lucrativo assim. O medo do mercado é que continuasse piorando, né? Porque os lockdowns estavam aí se mantendo.
E observando os metais básicos, tem todo esse ponto importante na transição energética, embora a China não tenha esse protagonismo todo que ela tem no ferro, né, que ela lá é a grande estrela, ainda assim ela é importante, então também é um dos pontos aqui que ajudam a impactar o preço, além do próprio Estados Unidos, né, então tem um impacto no preço também, né, embora o volume aqui esteja aumentando e vai continuar aumentando, né, a Vale está focando demais nessa questão dos metais, principalmente aqui o cobre, né? E o níquel, tá? Então vai ter aqui uma relevância muito grande na Vale nos próximos anos. Isso aqui foi inclusive um dos pontos que chamou muita atenção da Cosan, tá? E vem chamando a minha também, eu já vinha falando aí, né? E a gente vê aqui os efeitos temporais que também tiveram umas defasagens aqui de preço, venda, né, carrego de custos do níquel. Então assim, não foi ruim o materiais básicos aqui, mesmo com o preço impactando, mas você viu que o minério de ferro teve um impacto ainda mais pesado, né? Um ponto importante para falar da Vale é o avanço na segurança das barragens, que ela vem avançando demais nisso, ela foca muito, ela gasta vários milhões aqui, sempre nessa questão aqui, então a descaracterização do programa segue em andamento, já são 12 aqui eliminadas, nós temos as barragens aqui retiradas do nível de emergência, tá? Então ela segue aqui nesse foco para não termos mais casos como Mariana e Brumadinho, que infelizmente foi uma tragédia, mas o bom é que a empresa pelo menos aprendeu e está investindo nessa questão para não acontecer de novo, né? Indo agora para siderúrgicas e metalúrgicas aqui, no caso a Usiminas primeiro, nós vemos aqui um declínio de 57% no seu EBITDA ajustado, o que é uma queda significativa maior do que as demais. Ela também vem sofrendo aqui pela questão do aço, né? Então, a venda do aço até diminuiu um pouquinho, a receita também, nada demais assim, a não ser o lucro realmente, o EBITDA, que teve esse impacto significativo, né? E a mesma coisa a Gerdau, né? Ela tem aqui até uma diversificação maior, ela está no Brasil, na América do Norte, aços especiais na América do Sul, e aquilo que eu digo, é importante ter essa diversificação, sim, ela vai sofrer menos, inclusive, num primeiro momento do que a Usiminas, mas é muito importante a China ainda assim, né, que ela vai impactar nos preços. A gente vê também caindo aqui o resultado da Gerdau, né, 16%, mas ela resistiu mais, até pelos tipos de aço, né, também aí a Usiminas está muito ao aço plano, né, então ela vai ter mais exposição à indústria, principalmente, né, máquina branca e tudo mais, linha branca e tudo mais, enquanto a Gerdau um pouco mais aqui na questão da construção civil com os aços longos, né. E vale lembrar que a Gerdau anunciou dividendos, a Metalúrgica e a Gerdau têm dividendos, 43 centavos e 23. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dividendos para quem tiver as ações aqui dia 21/11, vai ter então pagamento a 14 na Gerdau e 15 na Gerdau Metalúrgica, 42 centavos na Gerdau e 23 na Metalúrgica, dando aí 1,15 de dividend yield aqui na Gerdau e 1,48 na Metalúrgica, que comentando agora a Cosan, mas eu vou ser bem rapidinho porque eu vou fazer um vídeo específico para a Cosan, porque afinal merece a gente explicar cada uma dessas empresas dentro, né? Mas dando uma olhada aqui no resultado, a gente viu o EBITDA ajustado aumentando 19,3%, e isso é que é legal ter uma holding, né? Com participações dentro, então daqui a pouco aqui tá a Vale também, né? Então nós temos aqui o EBITDA aumentando 19,3%, mesmo com uma só empresa mais relevante caindo o EBITDA, né? Em 14%. Um dos pontos que atrapalhou ali foi aquela questão do imposto no combustível, teve também, teve toda uma dinâmica difícil. Bom, enfim, eu já comentei que eu vou falar aí no vídeo dela, né? Porque não dá para falar muito resumido, não. A Rumo vem nesse processo aí de finzinho de turnaround, né? Já de renovação de concessão, tá com uma dívida alta, mas quando as coisas estão começando a se acertar, o seu EBITDA dá uma estourada aqui, né? 58%, daqui a pouco pode dar uma caidinha, pode subir de novo e assim vai indo, né? Daqui a pouco, não só o EBITDA vai ser tão gigantesco, como o lucro também vai começar a ser muito bom. A Rumo é uma empresa que o pessoal não enxerga, mas é uma empresa muito boa. A Compasa aqui, o reloginho, né, aumentando 10,9%, é fantástico aqui, né, o fluxo de dividendos dela e tudo mais. A Moove aqui também aumentando 56,7%, Cosan Investimentos dando aqui um lucro interessante, né, nessa nova fatia aqui que ela vai criando aí. Cosan Corporativa é os custos da holding aí, né, e tal. E a gente vê então o lucro ajustado subindo, caindo 50%, né, na verdade. E aí um dos pontos é
Exatamente, que a Rumo ainda tem uma certa dificuldade de começar a transformar o EBITDA em lucro, mas uma hora isso acontece e a Raizen deu essa queda aqui no lucro, né? Além do endividamento, né, da alavancagem que deu um salto aqui de 2,1 para 3,1, mas diante de todo esse crescimento aqui que ela vai conseguindo no EBITDA, sempre ela está conseguindo algum crescimentozinho, a gente acredita, né, que essa dívida não é tão ruim, daqui a pouco vai começar a se contornar as coisas, tá? Mas enfim, a Cosan exige um vídeo específico para ela, assim como eu fiz para a Vale, para explicar os pormenores aqui, né? Não dá para falar rapidinho não, depois a gente fala mais. E dando uma olhada no lucro da Cosan, a gente vê a Raizen, né, então dando essa prejudicada aqui, a Rumo sim com um saldo significativo, mas ainda não conseguindo transformar tanto o EBITDA em lucro, isso aqui vai começar a acontecer cada vez mais. A Compass dando uma quedinha, depois a gente vai ver o que foi em outro vídeo, como eu já comentei, né? A Move melhorando, a Cosan Investimento trazendo aqui o lucro, né? E aqui nós temos também alguns da recorrentes. Enfim, de novo, precisamos de um vídeo aí específico. E falando da Vale, né? Eu falei bastante dela nesses preços aqui, né? E ela deu essa disparada agora, né? Então, assim, eu ia beliscando, ela dá uns fundinhos aqui, eu comprava as 7 ações, 10 ações, coisinha mesmo de sardinhana pesada. Porque a Vale, a gente não sabe quando vai ser o fundo, eu sei que ela fica nesses zigue-zagues aqui quando tiver instável o mercado, e o meu comportamento vai ser de cautela porque tem outras ações baratas, mas eu não vendo quando ela sobe porque eu sei que a qualquer momento ela dá aquele dividendo porrada, então eu quero estar dentro, né? Então subiu, observo, caiu, comprinhas, comprinhas, comprinhas. Se caísse mais, que eu vendi várias puts então, né? Eu ganhei muito dinheiro na Vale, inclusive com puts, né? Porque ela resistiu esse 62,75 e deu para ganhar muito dinheiro com a Vale com isso. É interessante ter a Vale também para esse sentido aí, para quem gosta de opções, né? E assim, eu não estou recomendando compra, obviamente, reflita você, né? Eu não vou vender as minhas Vales por causa dessa alta aqui. Nesse momento não vou comprar, vou ficar esperando aí, mas diga-se de passagem, se realmente a China começar a ficar mais tranquila, realmente, de fato, isso aqui é pouco pelo quanto que a alta pode acontecer aqui na Vale, tá? E falando da Gerdau, né, no último ano ela subiu 34,5% aqui e a Goal 33%. Estão parecidas aqui, mas a Goal tem um desconto maior, por isso até acaba também sendo um dividendo maior. Enfim, é uma ação que eu gostava mais desses fundos aqui, agora não está cara, mas assim, né, o cenário está um pouco instável também, né? Eu sempre falei que a Gerdau ia resistir melhor que a Usiminas e aconteceu, né? A Usiminas, ela não resistiu, embora tivesse mais desconto, e realmente está acontecendo isso, ela está sofrendo mais, né? E uma queda de 35%, em algum momento vai virar um momento positivo para ela, né? Mas talvez agora essa alta da Gerdau já justifique mais uma preferência para Usiminas do que para a Gerdau, no meu entendimento aqui, né? Ela está até com uma certa dificuldade de passar aqui os 8,6, 8,10 aqui, exatamente onde ela está, né? Tá com dificuldade de passar, talvez ela tá batendo aqui e caindo, né? Enfim, essa aqui é a Gerdau. A plataforma do AGF+ está em promoção de 2 anos pelo preço de 1, link na descrição do vídeo, beleza? E também nos comentários fixados. E comenta qual dessas ações você gosta mais nesse momento. A CS Mineração, a Gerdau, a Usiminas, a Vale ou a Cosan? Eu tenho mais preferência aqui para a Vale e pela Cosan, mas nesse momento aqui eu acho que a Cosan está mais interessante. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!